Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje é dia da gente seguir adiante na nossa jornada através do Weizen, RPG de horror nórdico da Free League, publicado aqui no Brasil pela Retropunk. E a gente está destrinchando aqui capítulo por capítulo, sempre com o objetivo de tentar identificar os pontos mais importantes para dar uma ideia geral do jogo para quem ainda não conhece, beleza? Se você está chegando agora no canal, mas quer saber tudo que a gente já comentou sobre o Weizen, é só se ligar aqui na nossa playlist exclusiva que reúne todo o nosso conteúdo a respeito desse jogo. E depois, se quiser continuar na jornada junto com a gente, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Então vamos lá, pessoal. Quem está ligado no movimento, está acompanhando aqui a nossa série, sabe que hoje a gente vai começar um capítulo novo, capítulo 9, chamado Mistério. Olha só. E para situar todo mundo, esse basicamente é o último capítulo do livro, tá? O capítulo 10 ele vai trazer ali a aventura introdutória e mais alguns detalhes, alguns apêndices que a gente vai comentar também. Mas por que eu estou dizendo isso? Já estamos mais do que na reta final aqui do Weizen, tá? Arrumando para mais um livro zerado aqui no canal. O capítulo 9, como ele é um pouquinho mais extenso, a gente vai fracionar em alguns vídeos, mas acredito que contando com esse, mais uns 2 vídeos, a gente já fecha aqui a nossa série do Weizen, beleza? Então se liga aí que ainda tem muita coisa para comentar. Para a gente começar a mergulhar aqui no conteúdo desse capítulo, a primeira informação que eu acho interessante de dividir aqui com vocês é o seguinte. O capítulo 9, ele é basicamente o capítulo do mestre de jogo, né? Aquele que vai dar as dicas, que vai te dizer como é que você vai conduzir ali, né, uma sessão de Weizen, uma aventura, uma campanha, enfim. Então ele tem várias informações nesse sentido. Começando aqui com o tópico chamado Componentes do Mistério. O mistério nada mais é do que a famosa aventura, né? A aventura que vocês vão jogar. Que aqui no Weizen ele adota essa denominação de mistério. Então ele vai começar aqui nesse primeiro vídeo destrinchando aqui a questão só da aventura, elementos principais da aventura, mas a gente vai falar também assim, como é que você vai conduzir, né, todo o passo a passo para você conduzir um mistério. Isso provavelmente a gente vai ver no próximo vídeo. E no final ele vai trazer dicas também de como você pode organizar uma campanha de Weizen, né? Ou seja, vários mistérios, uma coisa mais prolongada. Então, basicamente, resumindo, esse é o conteúdo que a gente vai encontrar aqui no capítulo 9. Mas para a gente começar já a falar especificamente desse início, desses componentes, né, do mistério, eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Olha só, se liga aí. A seguir, descreveremos os componentes básicos de um mistério. Quais Weizen ele irá envolver, qual será o conflito central e o que acontecerá se as personagens jogadoras não agirem. Você também deve decidir onde o mistério irá ocorrer e qual atmosfera você deseja evocar. Então, esses pontos são o início de tudo, né? As primeiras coisas que você deve ter em mente na hora de bolar um mistério, na hora de pensar aí em uma aventura para jogar com o seu grupo de Weizen. Claro, aqui, né, a gente mostrou no nosso vídeo de unboxing, né, foi destravado todo o material, salvo engano, né, que já foi publicado de Weizen. Então tem vários livros que são especificamente mistérios, especificamente aventuras prontas para você jogar. Mas, claro, sempre é interessante também você dar asas à sua criatividade. Então aqui, nesse capítulo, você vai encontrar várias dicas de como você pode organizar. E começa por aqui. Quais são os componentes do mistério? Esses são os elementos básicos que você tem que pensar na hora de bolar uma aventura de Weizen. Bom, seguindo aqui os componentes que ele identificou aqui como principais, o primeiro que o livro vai tratar é justamente, olha, os Weizen, claro. Você tem, o livro sugere, né, como ponto de partida, você pensar logo qual vai ser a ameaça principal, né, qual vai ser o Weizen que vai estar envolvido aí na história. No capítulo 8, a gente mostrou alguns, né, dos Weizen que estão aqui presentes no bestiário, né, entre aspas, aqui do livro. Tem várias opções interessantes lá. Então o seu primeiro passo seria justamente identificar qual tipo, né, geral de Weizen você quer abordar na sua história, no seu mistério. E aí você passa para os detalhes. Claro, cada Weizen vai ter um nome, vai ter uma aparência, né, específica, vai ter um objetivo, vai ter uma personalidade. Lembrando que a gente já comentou aqui ao longo da série, os Weizen, eles não são especificamente, ou tão somente monstros enlouquecidos ali, causando caos e destruição. Se você quiser que seja isso, beleza, mas essa não é a proposta original do jogo. Então, perca, entre aspas, aqui um tempinho pensando nessas coisas. Qual é o objetivo? Um objetivo mais simples do que simplesmente matar todo mundo. Uma personalidade, algum diferencial desse Weizen. Tudo isso vai deixar o seu mistério muito mais interessante. O livro chega aqui a dar alguns exemplos de nomes, né, para Weizens. Então aqui, só para chutar alguns aqui, né, exemplificar alguns. Eles podem ter nome de plantas e fenômenos naturais, como, por exemplo, Lago Negro, Rainha Mora, Racha-Pedra, enfim. Nomes na língua humana, o Velho Pai, o Ardiloso, o Grandalhão, né? Podem ter nomes humanos,
Tom, Ruth Anna, Igil, né, enfim, nomes suecos, né, enfim. E podem ter nomes assustadores, né, uivante, sanguessuga e por aí vai. E o livro, claro, como também acontece em diversos outros momentos, ele vai trazer exemplos aqui, olha. Então aqui ele já traz 2 exemplos de Weisen para você se inspirar aí na construção do seu mistério. E aqui um detalhe interessante que ele traz nesse quadro aqui, olha, chamado Equilíbrio do Jogo. Aqui eu acho interessante, eu vou ler esse trechinho para vocês, olha só. Alguns Weisen são mais perigosos do que outros, mas o nível de experiência das personagens jogadoras não precisa necessariamente ser equivalente às capacidades da criatura. Em seu primeiro mistério, as personagens têm tanta chance de encontrar um Lindorn, que é um bicho bem poderoso, quanto um Vetir, que é um mais simples, né? Para isso funcionar, ou seja, para que você possa agir dessa maneira, sempre deve ser possível falhar no mistério sem morrer. Ou seja, trocando em miúdos aqui, o livro não se preocupa muito com essa questão de balanceamento do jogo. Os personagens logo de cara podem encontrar uma criatura muito poderosa, mas obviamente eles têm que ter uma chance, pelo menos, né, de escapar com vida mesmo que eles falhem. Presta atenção, isso não quer dizer que você obrigatoriamente vai salvar os personagens, porque isso também pode ser anticlímax, mas é que eles têm uma chance, uma possibilidade de sair da história com vida, mesmo que eles encontrem um inimigo muito mais poderoso. Seguindo adiante, um outro componente do mistério que o livro destaca aqui são justamente, olha, os conflitos. E aqui eu vou ler um trechinho do livro para vocês. Se liga aí. O mistério se baseia em conflitos. Algo deu errado e está prestes a piorar. Sempre há um conflito primário, centrado em um Weisen, e um conflito secundário entre os humanos no local. Em alguns mistérios, os conflitos primário e secundário podem estar conectados, enquanto em outros não têm relação alguma. Mistérios mais longos podem exigir mais conflitos. E aqui o livro vai trazer exemplos, tá? Mas olha só, vou ler mais um pedacinho para clarificar mais essa história. Um conflito primário envolve 2 ou mais lados ou pessoas, um deles sendo a criatura, ou seja, Weisen versus alguma coisa ou algumas coisas, né? O outro lado pode ser um humano, um grupo, uma empresa, uma filha da quinta que não é parte da sociedade ou outra criatura. Pense sobre quem são esses lados. E aí ele vai dar exemplos aqui. Então, alguém que deseja algo da criatura, alguém pegou algo da criatura, alguém fez mal à criatura, alguém está tentando se unir à criatura. Então aqui ele vai dar alguns exemplos, mas basicamente a estrutura é essa. Você vai ter o conflito que ele chama de primário, né, central ali do mistério, que é provavelmente o que chamou a atenção, né, das personagens para irem até lá, para resolver aquela situação, que é o conflito envolvendo o Weisen, né, aquele Weisen que você estava pensando no nome, né, na personalidade, etc e tal. Esse vai ser o conflito primário. Mas a própria presença dele pode gerar o que eles chamam de conflito secundário. Por exemplo, uma parte da população da vila lá é favorável aos objetivos do Weisen e a outra parte não é. Ou pode ser que o conflito secundário não tenha nada a ver com o Weisen, como o próprio livro coloca aqui. Então, assim, tire um tempinho também para pensar nessa questão dos conflitos, porque isso vai dar um sabor a mais para a história e, com certeza, mais possibilidades ali de roleplay para os personagens. Avançando aqui no capítulo, só para mostrar para vocês rapidinho, olha só, aqueles 2 exemplos de Weisen que ele deu lá no início, ele vai desenvolvendo aqui ao longo do capítulo, detalhando cada um dos pontos. Então tem aqui, olha, os exemplos de conflitos, né, envolvendo os 2 Weisen que ele tinha colocado lá no início. Então é um capítulo também que ele vai te ajudando de uma forma bem didática, assim, com vários exemplos, para você entender mais ou menos como é que funciona a mecânica da coisa. Na sequência, o próximo componente que o livro vai trazer é a transgressão. A transgressão é o acontecimento que motivou a ida dos jogadores até lá. Vou ler o trechinho aqui. O conflito primário já começou quando as personagens jogadoras chegam na localidade. E algo aconteceu que atraiu seu interesse e as impeliu a partir de Uppsala a investigar o assunto. Esse evento é chamado transgressão do mistério. Uma transgressão pode ser pessoas inocentes se ferindo ou possíveis avistamentos de magia. E aí também ele vai dar alguns exemplos. Alguém morreu e os personagens foram chamados para lá. Alguém desapareceu, enlouqueceu, algo muito estranho aconteceu. Alguém adoeceu. Algo ou alguém mudou de lugar. Alguém realizou rituais ou uma magia estranha. Enfim, basicamente é o evento que culminou ali no transbordar do copo, vamos chamar dessa forma, e motivou a ida dos jogadores até lá. Esse evento é denominado aqui como transgressão. O próximo elemento, né, o próximo componente que o livro traz aqui é a questão da localidade. Onde é que o seu mistério vai acontecer? É numa cidade, é numa vila, é num local remoto, é numa montanha, numa ilha, numa casa, né, numa mansão, numa propriedade, enfim. Pense ali
qual é o ambiente que vai servir de palco para a sua história, e na sequência ele coloca aqui também, olha, a questão da atmosfera, também está relacionada com isso. Qual é o clima que você quer passar para os jogadores, né? Você pode pensar em termos tanto de clima mesmo, primavera, é inverno, enfim, qual é a estação do ano, tá chuvoso, não tá frio, tá calor, e também a atmosfera naquele sentido ali de povoar, né, essa localidade com elementos que passem uma determinada sensação. É uma sensação de perigo, é uma sensação de melancolia, enfim, aí vai depender do clima que você quer passar para os jogadores. Claro, como em todos esses componentes que eu citei até agora, o livro vai trazer exemplos. Então, só para citar alguns aqui, campos separados por muros de pedra, carcaças sangrentas de ovelha, pássaros pairando sobre a carniça, uma ilha isolada, pessoas isoladas, moinhos de vento, pode-se ver o mar em qualquer direção, enfim, elementos que podem ser coisas físicas mesmo, né, que compõem ali a paisagem, vamos chamar assim, mas evocam algum tipo de sentimento, algum tipo de sensação que esteja relacionada ali, de repente, né, com o objetivo do Weisen. Não que ele esteja afetando aquilo diretamente, mas tipo, meio que para integrar as coisas, entendeu? Se um dos poderes, tô chutando aqui um exemplo maluco, tá? Se um dos poderes do Weisen é causar tristeza nas pessoas, por exemplo, talvez se você descrever o local com vários elementos que evoquem essa sensação de tristeza, por mais que o Weisen não tenha efetivamente causado a presença daqueles elementos ali físicos, né, da paisagem, mas isso ajuda as pessoas a entrarem no clima da história. É mais ou menos por aí. Na sequência, o próximo componente que o livro vai trazer são as pistas, né? Claro, muito importante. Quais são as informações que vão estar disponíveis ali para que as personagens consigam descobrir o que está acontecendo? Vou ler um trechinho aqui para a gente poder comentar, se liga aí. As pistas são descritas como centrais ou periféricas em relação ao enredo. Pistas centrais são vitais para resolver o mistério. Já as periféricas fornecem mais informações sobre o que está acontecendo na área e acrescentam profundidade à história, mas não são tão necessárias para realizar o ritual e banir a criatura. Todas as pistas relacionadas ao conflito secundário são periféricas, já que as personagens jogadoras não precisam necessariamente resolver o conflito secundário para terminar o mistério. Façam uma lista de quais informações as personagens jogadoras devem poder acessar e as divida em pistas centrais e periféricas. Esse aqui é o conselho que o livro dá, ou seja, a gente vai ter coisas específicas que vão servir, pistas específicas que vão servir para você resolver ali a questão central do Weisen, mas como tem o conflito secundário, um ou vários, você vai ter outras pistas ali relacionadas a essa questão. E como o próprio livro diz, você não necessariamente precisa resolver a questão local para resolver o mistério central ali do Weisen, beleza? Só para dar alguns detalhes a mais e outras dicas que o livro dá aqui em relação às pistas, o que é que ele sugere? Que você espalhe as pistas por diversos pontos da localidade, né, que é onde está rolando o mistério, e também em Uppsala. Lembra que eu cheguei a comentar que ao longo da série existe a possibilidade de fazer uma investigação prévia lá em Uppsala mesmo. Os personagens têm acesso a alguma biblioteca repleta de informações, então, claro, talvez eles não encontrem nenhuma pista específica sobre o que está acontecendo, mas informações gerais e preliminares sobre o tipo de Weisen que eles vão encontrar, ou o tipo de Weisen que eles acham que vão encontrar, esse tipo de coisa. Então, dependendo de como você construa ali o mistério, pode existir a possibilidade dos personagens fazerem uma investigação prévia. Então pense nisso também na hora de você organizar a questão das pistas. Outro detalhe que eu acho interessante de mencionar, o livro coloca aqui como sugestão, né, que em se tratando das pistas centrais, ou seja, aquelas que são essenciais para resolver a questão envolvendo o Weisen, elas devem estar repetidas, ou seja, os personagens devem ter pelo menos 2 chances de encontrar essas pistas, ou seja, em 2 locais diferentes vai existir a possibilidade daquela pista ser encontrada. E também o livro sugere que para essas pistas centrais não seja necessário nenhum tipo de jogada de dados, porque se as pessoas falham, não tem a pista que é essencial para desenrolar o mistério. Já nas pistas periféricas, aí sim você pode colocar ali uma jogada de dado para descobrir algum tipo de informação, esse tipo de coisa, já que na verdade você vai estar relacionado ali com os conflitos secundários. Então, para essas pistas periféricas, aí sim você pode, se quiser, né, fazer com que os personagens joguem dados para ver se tiveram sucesso ou não. Claro, o livro vai dar aqui também alguns exemplos, né, do que seriam pistas centrais, né, pistas periféricas, perguntas, né, cujas respostas poderiam constituir esses tipos de pistas. Seguindo adiante, para a gente fechar essa primeira parte aqui do capítulo 9 e o conteúdo desse vídeo, a gente tem aqui, olha, a contagem regressiva para a catástrofe.
Que diabos é isso? É a última dica que o livro vai dar nessa primeira sessão, e eu vou ler um trechinho aqui para a gente entender do que se trata. Olha só. Pense em como a situação irá se deteriorar passo a passo durante o jogo. A não ser que as personagens jogadoras encontrem uma maneira de impedi-la, isso eventualmente levará a uma catástrofe. Os passos que levam à catástrofe formam uma contagem regressiva. A contagem ajuda a avançar a história e torna a situação cada vez mais desesperadora e dramática. A contagem regressiva deve progredir um passo quando o andamento da mesa de jogo estiver lento demais, ou quando as jogadoras não souberem o que fazer, ou quando você achar que está perto do fim do mistério. Use o que está escrito na contagem regressiva para montar uma cena. As personagens jogadoras podem ser afetadas pelo que está acontecendo, estar por perto quando afetar outra pessoa, ou você pode preparar uma cena na qual elas escutam sobre o que ocorreu. Trocando em miúdos, essa contagem regressiva, na verdade, é um passo a passo, geralmente dividido ali em 3 etapas, para você que está narrando, aproximar a história do clímax, levar a história para frente. Claro, se os jogadores estão ali ativos, promovendo alguma coisa, é mais fácil de encaixar isso. Mas se eles estão meio perdidos ali e tal, não sabem muito o que fazer, a história está meio parada, você mesmo pode criar essas cenas, pode criar essas situações em que a contagem vai avançando rumo a tal catástrofe, ou seja, alguma coisa ruim que vai acontecer se as personagens jogadoras não conseguirem fazer algo para parar ali o avanço do Weizen. É algo mais ou menos nesse sentido. Vou ler só mais um trechinho aqui do livro para ele esmiuçar um pouquinho essa questão da contagem regressiva. Se liga aí. O primeiro evento da contagem regressiva pode ser algo que ocorre muito distante das personagens jogadoras, algo que não pareça muito perigoso. Gradualmente, os eventos chegam mais perto das personagens e ficam cada vez mais ameaçadores. No primeiro passo, um estranho morre na vila. O segundo passo leva à morte de alguém que as personagens jogadoras conheceram na pousada. No terceiro passo, são as personagens jogadoras que são atacadas. É só um exemplo, mas para dar essa ideia de que cada vez as coisas vão se aproximando mais das personagens, ou talvez em uma outra interpretação, escalonando e ficando cada vez mais perigosas. Então tenham em mente essa questão da contagem regressiva, porque eu acho que deve ser algo que vai trazer de fato muita emoção para o jogo, para cada mesa de Weizen. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Não esquece, no próximo vídeo a gente vai continuar aqui no capítulo 9. A gente vai falar aqui, olha, sobre a estrutura do mistério. Um passo a passo, basicamente, para o narrador conduzir uma sessão de Weizen. Então, se você não quer perder, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. E no mais, a gente se encontra na próxima resenha.